Confira no programa desta semana. O Conselho da OAB Ceará aprova a criação da subseção Cariri Oriental em Brejo Santo e Maciço de Baturité. O aplicativo vai revolucionar contato entre advogados e clientes. Vejam entrevista com o presidente da Comissão de Saúde da OAB Ceará, Dr. Ricardo Madeiro, e a presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, doutora Mayra Pinheiro, sobre a crise no sistema de saúde brasileiro. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico desta semana. O Conselho da OAB Ceará aprova a criação da subseção Cariri Oriental em Brejo Santo e Maciço de Baturité. O aplicativo revoluciona contato entre advogados e clientes. Vejam entrevista com o presidente da Comissão de Saúde da OAB Ceará, Dr. Ricardo Madeiro, e a presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, doutora Mayra Pinheiro, sobre a crise no sistema de saúde brasileiro. E você confere uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico. O Conselho Seccional da OAB Ceará aprovou por unanimidade a criação da subseção Cariri Oriental, com sede em Brejo Santo e Maciço de Baturité, para melhor atender o interior do estado. Foi aprovado pelo Conselho Seccional da OAB Ceará a criação da subseção de Cariri Oriental e a de Maciço de Baturité. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ressaltou que pela primeira vez na história da ordem é definida a criação de duas subseções no interior do estado. O presidente da subseção de Cariri, Armando Basílio, e o presidente da subseção de Baturité, Rinaldo Braga, ressaltaram os planos para a construção de um novo braço da advocacia. A criação da subseção do Cariri Oriental é um sonho muito antigo. E agora que foi realmente concretizado esse sonho pela aprovação do Conselho, aqui da seccional, nós teremos inúmeros planos. Dentre eles, fortalecer a classe na nossa região, que pela distância física que está da subseção do Juazeiro, a qual era vincularmos, não podíamos exercer esse fortalecimento obedecendo às prerrogativas exigidas em lei aos advogados, bem como estruturar fisicamente a OAB, região de Brejo Santo, para poder possibilitar ao advogado um crescimento institucional e intelectual com a possibilidade de assistir aula na nossa subseção. Na verdade, a criação da subseção do Maciço de Baturité era um desejo antigo dos advogados que militam na região. E isso trará, de forma bem clara, dois benefícios, tanto para a classe dos advogados como para a população. O primeiro é a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados que atuam na região. E, em segundo lugar, vai possibilitar aos advogados que militam naquela região uma capacitação através de cursos, através de seminários que serão realizados na sede da subseção. Dando continuação à sessão do Conselho da OAB Ceará, o advogado José Boaventura requereu a criação do Conselho Seccional da Subseção de Juazeiro do Norte para facilitar a unidade administrativa da ordem e a independência dos advogados locais. Juazeiro é o maior subseccional do estado do Ceará. Hoje conta com em torno de 1.200 advogados inscritos e ativos. A necessidade do Conselho se dá em razão da premente necessidade de se dar mais autonomia e mais independência à seccional de Juazeiro do Norte. Juazeiro é a cabeça do polo da região metropolitana do Cariri, uma cidade hoje que conta com 263 mil habitantes, fora a população flutuante. São mais de 8 cidades que compõem a subseccional da cidade de Juazeiro do Norte, portanto, é impressionante que ainda não tenha um conselho na seccional. Na verdade, a pergunta é o contrário, por que ainda não foi criado, né? Então, essa necessidade, a advocacia local recente, há bastante tempo, e eu vislumbrando o atual momento que passou o Conselho, no sentido da sensibilidade para essas questões, principalmente no que pertine ao interior, vim assistir aqui
a criação, inclusive, da subseccional do Cariri Oriental, e numa conversa com o presidente Valdetário, entendi que era o momento de fazer esse requerimento, de apresentar esse requerimento ao Conselho, e estamos numa torcida para que o Conselho reconheça a necessidade e aprove, confirmando essa autonomia e independência que o Juazeiro já merece há bastante tempo. E vamos à palavra do presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, até que enfim uma boa notícia para a justiça comum. No meio de tantas cobranças, onde levamos à porta do Fórum Carlos Avilacqua mais de 400 cruzes de madeira, fizemos uma vigília, passando 24 horas acordado na porta do Fórum, chamando a atenção da sociedade, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado e da Assembleia para a situação caótica do Poder Judiciário, sem servidores e sem magistrados. Nós temos a boa notícia de que foi homologado o último concurso público para magistrados e desse concurso, pelo menos 80 ainda ingressarão nos quadros do Tribunal de Justiça este ano. É importante ressaltar que essa luta da Ordem dos Advogados do Brasil passa também pelo chamamento dos servidores já aprovados em concurso público e que esses concursandos, no quadro de reservas, possam ser também convocados de forma a melhorar a atividade do Poder Judiciário Estadual. Essa luta da advocacia por um judiciário que efetivamente funcione é de toda a sociedade, do jurisdicionado. É muito importante, portanto, que você participe. A crise no sistema de saúde é um retrato da realidade brasileira. Os problemas da área estão presentes no cotidiano da população, que pena nas filas frequentes com a falta de leitos hospitalares e escassez de recursos financeiros para manter os serviços operando com eficácia. E para falar sobre esta crise, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Saúde da OAB Ceará, Dr. Ricardo Madeira, e a presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, doutora Mayra Pinheiro. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É sempre um prazer nosso, Alberto, e homenageamos aqui a diretoria da OAB Ceará por ter democratizado essa gestão, uma vez que criou 56 comissões, chegou ao número de 56 comissões nos mais diversos temas, e dentre eles está a saúde. A Comissão de Direito e Saúde, ela tem, desde 2010, ela tem trazido a responsabilidade, todos aqueles que fazem o controle social, como é o caso dos sindicatos médicos, promotoria de saúde pública, enfim, todos os conselhos regionais de especialidade, das mais diversas profissões. E nós visitamos naquela época e nós elaboramos, após 2 dias de fórum, com a participação dos secretários de saúde, uma carta propositiva, onde, naquela carta propositiva, nós alertávamos para o fato da carência de recursos humanos, uma vez que estavam sendo construídos diversas UPAs, estavam sendo construídos 3 hospitais regionais. Então, nós já nos preocupávamos com isso e anunciávamos a precariedade, principalmente de 60% dos profissionais de saúde que trabalhavam com vínculo precário na relação de trabalho. Já quando se diz respeito às visitações que nós fizemos às unidades básicas de saúde, nós verificamos que nós tínhamos apenas 40% das equipes de PSF completas. E nós tínhamos uma terceirização em torno de 60% a 70%. Isso, obviamente, que teria um resultado catastrófico, como realmente nós estamos hoje vivenciando essa crise de saúde por conta da inércia dos gestores ao longo dos anos. Associa-se ainda à situação acéfala que se encontra a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará desde janeiro, onde não se definiu ainda uma política determinada, uma política de Estado que deva ser cumprido ao longo dos anos. Então, o que nós presenciamos hoje, o estado de superlotação dos hospitais, onde a dignidade, onde a privacidade do cidadão, ela é escanteada, ela é posta em segundo plano. Como também é posto em segundo plano a dignidade dos próprios profissionais de saúde, que são obrigados a se deparar com aquelas cenas deprimentes daqueles pacientes nos corredores, onde chegam à situação realmente de miséria. Quando nós partimos para as unidades básicas de saúde, nós vamos ver, então, além da precarização dos recursos humanos, principalmente dos médicos,
nós vamos encontrar ainda o desabastecimento, que é uma novidade gerado nessa crise. Isso tudo trouxe uma preocupação muito grande para a Ordem dos Advogados, onde em audiências frequentes, onde reuniões com secretarias de saúde do Estado e do município, nós então deliberamos e aprazamos um tempo relativamente ágil para que essas unidades básicas de saúde fossem abastecidas de forma correta. Para você ter uma ideia, hoje, até prevenção de câncer de colo uterino, há 1 ano que não se faz nas unidades básicas de saúde. Realmente é uma situação hoje de insuportabilidade. E a Ordem dos Advogados, ela se sente muito à vontade para falar em outras ações mais enérgicas, uma vez que nós já esgotamos até o presente momento várias etapas dentro da mediação, que é realmente uma função da Ordem dos Advogados, é defender os interesses da coletividade. Doutora Mayra, o doutor Ricardo lembrou aqui da questão dos pacientes nos corredores dos hospitais. Inclusive, o Sindicato dos Médicos criou uma campanha denominada Corredômetro. Qual foi o objetivo desta campanha? Foi denunciar para a sociedade o descaso com a área de saúde por parte dos nossos governantes? Sim, é preciso que a gente diga que os corredores já existem há muito tempo. O que o Sindicato dos Médicos fez foi assumir o papel social que os médicos e também os outros profissionais da saúde devem ter de denunciar para a população e para os gestores cobrar a responsabilidade por essa indignidade que é você permanecer internado em corredores de hospital, como o doutor Ricardo disse, exposto, perdendo a sua intimidade e recebendo cuidados que não denotam saúde com qualidade e com dignidade, que é a proposta da gente. Então, não é possível que nós possamos admitir como estado de normalidade um paciente permanecer 18 dias internado num corredor frio, sujo, sem acesso a um banheiro que lhe dê privacidade, que lhe permita a higiene adequada. Um total descaso. Total descaso. Doutor Ricardo, a Prefeitura de Fortaleza fala, inclusive, na possibilidade de construir um novo IJF, ou até mesmo fazer uma extensão desta unidade já existente. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre este pronunciamento do prefeito Roberto Cláudio, logo após um breve intervalo. Você sabia que a UAB Ceará tem parceria com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, PROMAD, e permite ao advogado modernização no exercício da atividade advocatícia. Nós voltamos a falar sobre a crise na saúde pública do Estado de Ceará. Doutor Ricardo Madeiro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o pronunciamento do prefeito sobre a possibilidade de construir um novo IJF, ou até mesmo de estender a área do já existente. Como é que o senhor avalia? Nós realizamos um fórum que foram 2 dias de discussão com todo o controle social e no final nós elaboramos essa carta propositiva que entregamos aos então candidatos a prefeito, entre eles o Roberto Cláudio, que recebeu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça essa carta propositiva. E lá nós alertávamos para o fato de que em todas as unidades secundárias, os Frotinhas e os Gonzaguinhas, existem unidades inacabadas, unidades que muitas delas faltam apenas 10, 20% para a conclusão da obra. Então, acho essa medida eleitoreira, uma vez que no momento de crise, onde nós estamos falando de pacientes em corredores, vem um anúncio para daqui a 12 meses, 24 meses, iniciar uma construção de uma obra que certamente levaria ainda pelo menos 36 meses. Ainda há dificuldade da questão dos recursos humanos, como o senhor citou no início do programa. Foi anunciado também dentro desse pacote de medidas emergenciais um concurso público para agosto, com anúncio de 120 vagas. Ora, nós sabemos que a necessidade do Instituto Dr. José Frota para que as equipes fiquem completas, hoje a necessidade seria em torno de 150 profissionais da saúde. Obviamente que nas unidades básicas, nos Frotinhas e nos Gonzaguinhas, a necessidade é bem maior. Então, acho essa medida tímida, acho essa medida despretensiosa e nem de relance haverá de vir a satisfazer a necessidade do cidadão fortalezense. Doutora Mayra, o sindicato pretende
avaliar a demanda reprimida por consultas por especialistas, não é verdade? Isso. Nós estamos, além do corredômetro, nós lançamos as filas de cirurgias, né? A demanda reprimida de cirurgias eletivas no estado do Ceará, que hoje chega a 15.300 e esse número ainda é subestimado, porque nós não conseguimos acesso a algumas especialidades. Esse número denota aí a demanda reprimida da ortopedia, da urologia, das cirurgias que correspondem aí à oftalmologia, basicamente o glaucoma e a catarata, mas ainda existe uma demanda reprimida. Nós acreditamos que esse número pode chegar a 20 mil. E estamos agora procedendo à pesquisa das consultas por especialista nas unidades básicas de saúde. E aí tem um fato relevante e grave, que antes os pacientes, quando iam marcar consultas, eles eram colocados em um sistema informatizado, que automaticamente, ao se criar uma vaga, o paciente era convocado ou por telefone ou por carta em sua residência. Esse sistema está inoperante e atualmente o mesmo paciente chega aí até 20 vezes na tentativa de marcar uma consulta. E quando ele é uma pessoa que está acamada em casa, isso gera ainda o ônus para a família, que muitas vezes deixa o seu trabalho, provocando aí um distúrbio tanto na família quanto no ambiente de trabalho e não consegue marcar a consulta. Doutor Ricardo, quais são as consequências jurídicas que podem decorrer desta crise na saúde pública? Além da questão da responsabilidade dos gestores, acaba ocorrendo também uma judicialização do sistema, na verdade? O que começa a acarretar também, além da responsabilidade civil e criminal dos gestores públicos, uma vez que nós estamos falando em omissão de socorro de pacientes que conseguiram ter acesso apenas a corredores, fora aqueles que sequer um corredor ainda conseguiu. Nós temos, então, como consequência, então, uma insatisfação da relação Estado-cidadão e, obviamente, que isso haverá de esbarrotar cada vez mais o poder judiciário. Não acredito que a judicialização seja problema. Acredito que judicialização faz bem à saúde. Uma vez que o cidadão tem o seu direito constitucional à saúde, à dignidade e à privacidade vilipendiada por gestores através da ineficácia da máquina administrativa, acredito que ele tem o direito de procurar a Defensoria Pública, procurar o Ministério Público para tentar judicializar essa relação. E a consequência maior disso é que muitas das vezes medicações caras que não são dadas ao cidadão, os gestores ficam à espera de determinações judiciais e, por força de uma ordem judicial, eles compram emergencialmente, às vezes mais caro. Com valores 2, 3 vezes mais caros. E depois vem dizer que a judicialização é que está trazendo o problema da saúde. O que traz problema na saúde hoje são 3 fatores. A má gestão, a corrupção e o financiamento. Isso estou falando em termos de Brasil. Doutora Mayra, a senhora acredita então que a ineficiência do sistema de saúde pública é fruto dessa má gestão da máquina? Sim, são esses fatores que o doutor Ricardo acabou de mencionar. A gente tem aí o subfinanciamento, hoje a luta de todos os profissionais da saúde e a pressão sobre as câmaras é que a gente consiga o que nós chamamos hoje de orçamento de 10% do PIB, né? E vale lembrar que aí o PIB bruto e não o PIB líquido, como tem sido usado para o repasse dos valores orçamentários para a saúde. E nós precisamos melhorar a gestão. Precisamos ter à frente das nossas direções dos equipamentos de saúde técnicos e não simplesmente pessoas que, como costumeiramente acontece, que perdem a eleição e para obterem um cargo que a gente chama de consolação, acabam gerindo sem nenhum preparo técnico unidades que decidem sobre a vida e a morte de seres humanos. Diante desta crise, na sua opinião, quais dos setores da saúde têm sofrido mais? A atenção primária, o setor secundário, o terciário ou está... Todos os 3 estão sofrendo da mesma forma? São todos eles, é um círculo vicioso. Quando um paciente chega na atenção primária, e o doutor Ricardo falou muito bem no início da fala dele, você não tem mais o programa de saúde funcionando da forma efetiva como ele foi proposto para a sociedade, você não tem medicamentos, você chega na atenção secundária, você não consegue ser atendido, também receber seus medicamentos, ser atendido por um especialista, você acaba, no caso dos doentes crônicos que têm maior gravidade, como os diabéticos e os hipertensos, evoluindo para complicações como acidente vascular cerebral, para as complicações do diabetes e indo parar nas filas dos corredores dos hospitais terciários. Então, o sistema inteiro ele está vivenciando um caos.
em todas as suas fases, tanto a atenção primária, secundária quanto terciária. Doutor Ricardo, doutora Mayra, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. A OAB na TV Mundo Jurídico agradece a participação de vocês e as informações aqui prestadas. Ivelise Maia. A OAB Ceará vai lançar em caráter experimental um aplicativo para localizar os advogados. A ferramenta foi criada há 1 ano e promete revolucionar a relação e a busca de advogados e clientes no Ceará. A ideia surgiu há 1 ano pelo presidente Valdetário Andrade Monteiro. E o aplicativo foi desenvolvido pelo estudante de Sistema de Informação da UFC, Daniel Zanata, e é exclusiva no mundo. O aplicativo é ideal para localizar o advogado mais próximo do cliente, sugerindo a sua área de atuação jurídica. A gente viu que o cliente ele nem sempre conhece um advogado. Ou seja, sempre mais por indicação. E às vezes a indicação nem sempre é tão boa para o bolso do cliente. E a gente viu que o próprio advogado ele não pode fazer propaganda. Ou seja, são duas coisas que impedem de ele estar se comunicando. Foi o que a gente fez. A gente pensou no aplicativo, juntamente com o Valdetário, para a pessoa achar o advogado pela área e pela a localização que ele está ali por perto. Aí, com essa ideia, a gente viu que poderia ser possível fazer o aplicativo. O estudante ainda nos conta quais as funcionalidades que o aplicativo vai conter para melhorar o uso do cliente em busca do advogado. O aplicativo é composto por três linhas de busca, que é a busca por todos os advogados por perto, por área de atuação e pelo nome do advogado. Ele tem também a busca de processo. O cliente liga para o advogado e o advogado cede o número do processo e ele vai lá e busca e vai ter todas as informações do processo. O aplicativo está disponível nas plataformas de iOS e Android. Coworking é uma das melhores formas de fazer negócio nos dias atuais. Nesse modelo, pessoas compartilham o mesmo espaço e os recursos de escritório e simultaneamente estabelecem redes de contatos e parceiros. E para falar sobre essa nova tendência, nós conversamos agora com a supervisora da Nigoge Centro de Negócios, Lívia Câmara. Lívia, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores como é que funciona esse sistema de coworking. Então, a modalidade de coworking é uma modalidade onde a gente tem a sala com toda a estrutura para receber os nossos clientes, onde eles podem trabalhar com tranquilidade, né? E além do coworking, o escritório virtual ele abrange mais coisas, mais salas. Então, a gente tem as salas executivas e temos as salas de reuniões. Onde... Na realidade, é um escritório compartilhado. Exatamente, isso? Onde o cliente utiliza por hora. Então, ele vai, passa 1, 2 horas, ou enfim, certo, o tempo que ele precisar. E esse tempo que ele estiver lá, ele além da sala, com toda a estrutura, ele vai ter um apoio de uma secretária que vai estar recebendo o cliente dele. Acesso à internet. Acesso à internet, água, café, num ambiente climatizado. Então, tudo isso por um preço pequeno, né? Onde ele não precisa ter a estrutura dele e pagar mensalmente um absurdo. Enquanto ele pode ter aquela estrutura pronta para utilizar quando ele necessitar. E quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela Nigoge Centro de Negócios? Porque, além desse escritório compartilhado, eu vejo que existe também o escritório virtual, não é verdade? Exatamente. O escritório virtual, ele é uma modalidade onde a gente oferece planos e esses planos, eles vão oferecer para o cliente, eles vão poder utilizar o nosso endereço como a base, a sede da empresa dele. Para o advogado também, ele vai poder utilizar no seu cartão de visita, no seu website, ele vai poder abrir a empresa dele, o CNPJ dele, se a empresa for de prestação de serviço, né? E tem um apoio secretariado. Ou seja, como ele vai ter uma linha telefônica, ele vai ter a linha telefônica com o endereço. Então, pela linha telefônica, o cliente entra em contato e a gente anota os recados, ou a gente passa algum recado que o cliente queira transmitir, né, para os outros clientes. E essa é a parte do escritório virtual. Como nós bem falamos no início do programa, o coworking é uma tendência do mercado. A senhora poderia falar um pouco sobre a relação custo-benefício? Pronto. É muito bom porque um cliente, uma pessoa, quando ele vai abrir a empresa dele, ele vai ter que montar toda a estrutura, né? Então, ele vai ter que ter custos. Tem um investimento inicial Tem um investimento inicial bem alto para manter um escritório.
né? Ele vai precisar pagar IPTU, aluguel, energia, limpeza. Contratar uma secretária. E no nosso ramo de atividade, ele não vai precisar de nada, porque já tem tudo. Então, a gente tem planos que vão de R$130 a R$320, que ele vai pagar mensal esse valor e ele já vai ter direito a tudo isso. Há uma parceria, né, do escritório com a Caixa de Assistência dos Advogados, com a CAAS. Quais são as vantagens especiais oferecidas para os advogados? Pronto, as vantagens especiais são que os advogados, se eles quiserem passar lá e experimentar, ver se realmente é uma coisa que dê para a demanda deles, a gente dá 4 horas de bônus de utilização grátis, experimentais, né? E além disso, caso ele queira ficar conosco, os planos de escritórios virtuais, a gente dá 10% de desconto nas mensalidades e as tarifas de utilização de sala também são preferenciais, são tarifas mais baixas do que a tarifa que a gente passa para qualquer outro ramo de atividade, né? Porque além do escritório virtual, a gente tem as salas, não necessariamente o cliente precisa ter um contrato de escritório virtual para utilizar as salas, ele pode simplesmente chegar como um cliente avulso, utilizar o tempo que ele precisar, a sala escolhida, né? E pagar e sem compromisso de contrato. Então, para os advogados, a gente também tem tarifas especiais para a utilização de salas. Lívia, quais são os tipos de profissionais que frequentemente buscam os escritórios compartilhados? São mais profissionais liberais? Eu gostaria que você nos respondesse logo após um breve intervalo. Ok. Você sabia? O Centro de Apoio em Defesa aos Advogados e da Advocacia oferece suporte aos profissionais que estão sendo tolhidos no desrespeito aos direitos e prerrogativas. Voltamos a entrevistar Lívia Câmara, do Nigoge Centro de Negócios. Lívia, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre os tipos de profissionais que, com frequência, buscam os escritórios compartilhados. Isso, a maioria deles são profissionais liberais, né? Então, posso até te dar um exemplo. Nós temos muitos clientes advogados, muitas pessoas que trabalham na área do marketing, publicitários. Então, até prestação de serviço nessa parte de representação comercial, pessoas que precisam fazer reuniões. Então, os profissionais liberais são os que mais procuram os nossos serviços, em geral. E os associados do Nigoge podem utilizar escritórios espalhados no mundo todo? Podem sim. A Nigoge fechou recentemente, no começo do ano, uma parceria com uma empresa de Londres chamada E-Office. E essa empresa, eles têm associados no mundo inteiro, né? Em mais de 60 países. Então, o cliente da Nigoge que precisar utilizar os mesmos serviços em um outro país ou um outro estado, né? A gente, através dessa parceria, a gente pode indicar escritórios de confiança, que tem o nosso mesmo padrão, e ele pode estar utilizando o mesmo serviço em outros países, né? Que ele está precisando viajar, então a gente tem realmente esse suporte com esse parceiro. E o Nigoge Centro de Negócios tem parcerias com outras empresas para ampliar o leque de serviços para os seus associados, não é verdade? Exemplo de serviços de contabilidade, né? Exatamente. Nós temos parcerias com empresas de contabilidade, com empresas de TI, temos com hotéis. Então, o nosso cliente que precisar de um outro serviço em qualquer uma dessas áreas, a gente indica o parceiro e ele vai ter vantagens, também descontos com essas empresas parceiras da Nigoge. Um outro serviço prestado pela Nigoge que me despertou a atenção diz respeito ao serviço de secretariado e gestão de agenda para o cliente. Como é que funciona? Exatamente. Como é que funciona? A gente já, no plano de escritório virtual, nós já oferecemos a parte do secretariado, mas é um pouquinho mais superficial. Então, a gente vai anotar os recados, se chegar alguma correspondência, a gente vai avisar o cliente. Mas essa parte de gestão de agenda, a gente vai focar um pouco mais. Como é que a gente pode fazer? O cliente liga e fala: Lívia, eu preciso que você marque as minhas reuniões da próxima semana, eu preciso que você retorne para um cliente para saber se está tudo certo. Enfim, então a gente vai fazer a gestão de agenda profissional daquele cliente,
o que ele precisar. A gente vai marcar reuniões, a gente vai fazer ligações, fazer callbacks, né, enfim, tudo o que ele precisar. Então, é um serviço um pouquinho mais diferenciado, porque a gente requer mais atenção, né, de estar cuidando de toda essa parte profissional do determinado cliente. A demanda por esse tipo de serviço e mais especificamente pelos escritórios compartilhados, ela tem crescido nos últimos anos? Tem crescido bastante. Bastante, aqui no Brasil principalmente. Fora já é bem conhecido, né? Em outros países já é bem conhecido há muitos anos, há bastante tempo, mas aqui em Fortaleza eu noto que vem crescendo muito. A Anigol já é uma empresa nova, né? A gente tem 2 anos e a tendência é só crescer. O tempo que a gente está sendo reconhecido, as pessoas estão conhecendo o que é o serviço que a gente oferece e a gente está tendo uma procura muito grande. Muito grande mesmo, assim, a ponto de ter um overboom que a gente ter que, porventura, ter que passar um cliente para um outro parceiro que realmente mas é muito bom. Está crescendo bastante, é uma área muito interessante. O cliente que contrata os nossos serviços, ele tem muitas vantagens, ele vai lucrar bastante, porque é muito mais barato do que o cliente ter que abrir um próprio escritório dele. Com certeza. Né? Lívia, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV agradece a sua entrevista e as informações aqui prestadas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Ivelise Maia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, o PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. E caso seja recém-formado, este prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar 3464-3991. A OAB Ceará não tem medido esforços no sentido de assegurar as prerrogativas dos advogados. E para falar sobre as principais ações desenvolvidas em defesa da categoria, nós conversamos agora com o coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia, Dr. José Navarro, e com o advogado do Centro de Apoio, Dr. Robson Sabino. Dr. José Navarro, é um prazer tê-lo aqui de novo no estúdio conosco. É uma satisfação nossa poder estar aqui novamente falando sobre o Centro de Apoio e Defesa do Advogado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o atendimento do advogado no âmbito da Justiça Estadual. Como é que está essa questão? Nós temos uma certa dificuldade no âmbito da Justiça Estadual, inicialmente porque a estrutura hoje do Judiciário Cearense ela é ainda precária. Eu gosto muito de comparar a estrutura da Justiça Estadual com a estrutura da Justiça Federal. Hoje, se nós pegarmos, por exemplo, uma vara civil estadual, ela tem um acervo médio de 6 a 8 mil processos. Isso para um magistrado e uma média de 4 servidores, um analista e outros servidores que compõem a unidade jurisdicional. Comparando com a Justiça Federal, nós temos cada vara com 2 magistrados, né, o titular e o auxiliar. Temos uma média de 15 a 20 servidores, isso para um acervo muito menor, de 1.000 a 2.000 processos. Então, é natural que esse atendimento ele seja realmente precário, né, em função da defasagem, principalmente de servidores. Isso acaba acarretando algumas situações, muitas vezes o magistrado até tentando, né, buscar alternativas para otimizar o tempo ou coisa do tipo, ele acaba até violando
às vezes até involuntariamente, mas acaba violando prerrogativas do advogado. Então, hoje a gente vê, é uma prática comum, alguns magistrados estão adotando uma prática de limitar o horário de atendimento. Aí um magistrado atende lá de segunda e quarta-feira pelo período da manhã, o outro de terça e quinta à tarde, o outro atende das 11 ao meio-dia, o outro no final da tarde. Então, o advogado que tem diversos processos em diversas unidades, no Fórum Clóvis do Bevilacqua, por exemplo, ele tem que se deslocar e se adequar ao horário do magistrado. Então, isso, embora às vezes até bem intencionado, isso fere a prerrogativa profissional do advogado. E de certa forma, se não inviabiliza, acaba com certeza dificultando o exercício da advocacia. Exatamente. Inclusive, nesse sentido, o Centro de Apoio, junto com a Comissão de Prerrogativas, nós estamos elaborando um ofício circular que vai ser entregue para cada magistrado, né, no estado do Ceará, da Justiça Estadual, Federal, para os desembargadores, para todas as unidades, solicitando que seja observada essa prerrogativa do atendimento ao advogado, sem que haja necessidade de se agendar ou de ter um horário pré-determinado. Essa prática tem ocorrido também no âmbito do segundo grau? Tem também. Vários desembargadores que adotam essa medida. Um atende na quarta, outro atende na terça, outro na quinta. Então, é isso que a gente busca tentar solucionar de uma maneira que possa, né, que seja prestado um atendimento adequado, tanto ao advogado como ao jurisdicionado. Dr. Robson, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já se posicionou sobre essa prática que está se tornando corriqueira no âmbito do Poder Judiciário cearense? Sim, a OAB, por determinação inclusive da diretoria, nós do Centro de Apoio, a própria Comissão de Defesa de Prerrogativas, nós temos atuado sempre de maneira a não aceitar qualquer tipo de violação às prerrogativas dos advogados. Somente no mês de maio, isso é bom para conhecimento dos advogados e da sociedade em geral, a OAB obteve 2 vitórias, uma importantes, uma no Conselho Nacional de Justiça, relativo a uma portaria que limitava a quantidade de processos que o advogado poderia acessar por dia. O magistrado fez a portaria limitando em 4 processos por dia a quantidade de processos que o advogado poderia ver. Então, restringiu o acesso ao número de processos. Restringiu, e com isso a gente entrou no Conselho Nacional de Justiça, que determinou que essa portaria nesse ponto fosse revogada, tendo em vista que o advogado ele deve ter acesso à quantidade de processos que tem, porque muitas vezes o advogado vem de uma outra cidade. E não é justo que ele tenha que passar 2, 3 dias na cidade para poder ver os seus processos. E uma outra vitória que nós obtivemos, dessa vez junto à Corregedoria de Justiça do Estado do Ceará, então o desembargador corregedor determinou que a comarca de Arneiroz funcionasse em período integral. Lá, também por portaria, foi determinado que o funcionamento do fórum iria só até às 15 horas, então em desacordo com o resto do Estado, e a Corregedoria, a OAB, não aceitou esse tipo de violação, então a diretoria determinou que nós entrássemos na Corregedoria e foi revogado por determinação do desembargador. De que forma estas ações estão chegando no interior do Estado? Existe um interesse, né, da diretoria da OAB em difundir as ações do Centro de Apoio no âmbito do interior do Estado. Nós já tivemos algumas subseções, inclusive já contam com representantes do Centro de Apoio. Nós já realizamos, né, nos últimos meses, várias caravanas para verificar a situação nos locais, né? Já estivemos no Crato, já estivemos em Juazeiro do Norte, já estivemos em Iguatu. Agora, na próxima sexta-feira, nós estaremos em Sobral também. E quando a gente se desloca para esses locais junto com a diretoria das subseções locais, a gente procura fazer uma visita aos fóruns, às delegacias, aos locais mais importantes de atividade do advogado, para a gente detectar, conversar com os advogados e detectar os principais problemas. Para a gente, em conjunto com a subseção, a gente tentar adotar medidas no sentido de facilitar, de melhorar a atividade profissional do advogado naquele local. E diga-se de passagem que esta tem sido uma grande tônica da atual diretoria da OAB Ceará, a defesa de forma intransigente das prerrogativas dos advogados cearenses.
Sem dúvida, nós tivemos aqui, nós recebemos assim uma incumbência, né, de não deixar passar nenhum tipo de violação à prerrogativa, a gente deixar que ela tenha uma manifestação da entidade, né? Claro. Então a gente tem feito nesse sentido, né, um trabalho de, sempre que chega, tem um atendimento prestado pelo centro de apoio, sempre que chega a demanda, a gente tem um retorno de maneira imediata naquele caso concreto. Dr. Robson, como tem sido a relação dos advogados cearenses nas delegacias? Como é que tem se desenvolvido o trabalho? Tem sido mais tranquilo? Pronto, a gente tem feito 2 tipos de trabalho. O preventivo, que é através de visitas às autoridades para que façam portarias, delimitando e mostrando aos delegados, aos inspetores, aos escrivães como deve ser o tratamento aos advogados. E a gente tem sempre sido bem recebido e somos atendidos quando isso acontece, mas também tem aqueles casos pontuais. Então, quando acontece um caso pontual, o que é que a gente tem feito? A gente tem buscado de imediato fazer o acompanhamento ao advogado, inclusive indo ao local, independentemente do horário. Então, tanto faz ser no horário comercial ou até mesmo de madrugada, a gente tem se deslocado às delegacias sempre que acontece algum caso pontual. E quando nós não conseguimos resolver o problema, nós também não temos nos omitido e temos ingressado com as devidas representações na controladoria, já tivemos vários desagravos aprovados. Então, a OAB ela tem atuado de forma para que o advogado possa ter um atendimento cada vez melhor. As dificuldades elas vão sempre acontecer, mas sempre que acontecerem, o advogado pode saber e pode ter a certeza que ele pode contar com a OAB. Doutor Navarro, os advogados que, caso tenham suas prerrogativas feridas, desrespeitadas, de que forma podem acessar este apoio do centro? E o senhor também tem números aí de atendimento ao longo do ano? Nós tivemos, assim, hoje, desde a criação do centro de apoio até esse mês, né, de maio, né, final de maio de 2014, nós já realizamos mais de 5 mil atendimentos. Né? São advogados que ligam para o centro de apoio ou mandam e-mail ou ligam para o plantão. Né? E funciona 24 horas mesmo? O centro de apoio? O funcionamento é de 24 horas. Ou seja, o centro de apoio funciona no horário comercial, né, das 9 às 18 e atende através do telefone 0800 085 0800. E além desse horário, do horário comercial, a gente tem um plantão através do telefone 9111 5533, que é alternado, revezado com os advogados que compõem o centro de apoio. De maneira que a gente possa ter o atendimento prestado nas 24 horas do dia. Sábado, domingo, feriado, né, carnaval, ano novo, ou seja, qualquer situação que o advogado necessite da sua entidade, necessite da OAB, ele será atendido em várias situações. Quando o caso requer, a gente, através desse plantão, comparece até o local, uma delegacia ou um fórum, um plantão que tenha a necessidade da nossa intervenção, a gente tem prestado esse tipo de atendimento. Ótimo. Doutor Navarro, doutor Robson, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a participação de vocês e o espaço fica aberto para uma próxima oportunidade para debatermos sobre outros temas. Muito obrigado pela presença. E Velise Maia. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, inscrições até 21 de agosto. Confira agora uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país. 5º Seminário de Direito Administrativo, de 6 a 8 de agosto. Na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Mais informações 16 3315 9128. 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, de 26 a 29 de agosto. Na Universidade de Fortaleza, Unifor. Mais informações 85 3477 3058. 15º Congresso Brasileiro de Direito de Estado, 23, 24 e 25 de setembro, no Rio de Janeiro. Mais informações 0800 707 5246. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas,
com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Todos os nossos programas também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, OABCE na TV. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.